Então nós vamos para o Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e que tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos, e que tens paciência e sofreste pelo meu nome, e não tens desfalecido. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e faze as primeiras obras, senão venho a ti, e moverei o teu candelabro do seu lugar, se não fizeres penitência. Mas isto tens de bom, que odeias aos feitos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso do meu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos agora ler, como sempre a gente faz, nós vamos ler agora trecho por trecho e ver a interpretação de cada versículo dessa passagem tão bonita e tão significativa do livro do Apocalipse 2, de 1 a 7. Ou tudo ou nada. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua direita, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar os maus, e que tu tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste mentirosos. Desde o início, falsos apóstolos do Senhor têm aparecido na igreja, levando os fiéis e o clero ao erro e à perdição. As heresias começaram cedo na igreja. O próprio São João Evangelista, na sua velhice, enfrentou a primeira heresia. A gente fica muito embasbacado, a gente fica muito assim escandalizado das heresias bergoglianas, e são um escândalo mesmo. Mas a gente fica pensando que isso, assim, puxa, a heresia antigamente não tinha. Tinha, mas estava mais escondida, que agora eles não escondem mais, né? Agora eles já põem aí nos meios de comunicação as heresias deles, fazem aí cada heresia uma em cima da outra, uma pior que a outra, e dão aquela divulgação nos jornais, nas TVs, nas internets da vida aí e tudo mais, né? E antes não, antes a teologia da condenação era convenientemente escondida, para ninguém saber que era comunista. Porque aí, pronto, chegar com uma conversa dessa, dizendo que já é comunismo mesmo, se tivesse coragem que não tiveram, ficaram se infiltrando, se esgueirando aí pelas igrejas e pelas comunidades, etc., mas tivesse coragem de chegar e dizer o que realmente era uma teologia, entre aspas, comunista, né? Teologia, entre aspas, aí então as pessoas já não cairiam, já rechaçariam logo de cara. Mas é aquele papinho manso, aquela conversa infiltrada, aquela conversa mole, né? Aquele sorrisinho, né? Aquele anelzinho de tucum no dedo, aquelas coisas, e muita gente caiu, né? E fez parte aí, infelizmente, do processo de comunização na nossa sociedade. Aí esse lado da igreja aqui está excomungado, é claro, porque quem é comunista está junto com os comunistas, está excomungado. Esse lado foi se infiltrando aí docemente, suavemente, e o resultado deu no que deu. A igreja bergogliana virou uma seita bergogliana na cabeça, né? Então tem que entender que, infelizmente, a igreja já viveu outras heresias, mas eu digo para vocês, nenhuma maior e tão gigantesca, tão abrangente, tão assim, com raízes na igreja inteira, como a heresia bergogliana, a heresia da condenação. Não tem. Não tem. O próprio Papa Bento XVI uma vez disse que era muito difícil combater a teologia da condenação, porque ela estava infiltrada em um monte de coisas, não era uma coisa só. É o que eu falei, né? O demônio chegou lá para os demoninhos e falou: irmão, é o seguinte, pega tudo quanto foi heresia que nós jogamos aí, que não funcionou, mas Satanás, não funcionou, você vai usar de novo, desculpa, eu sei que eu estou me metendo, mas vai usar de novo. Agora nós vamos usar tudo de uma vez, entende? Deu certo. Acabou com a igreja de dentro, se infiltraram com um saco de maldade nas mãos aí, aquele sacão mesmo, cheio, parece pior que Papai Noel, né? Cheio de heresia, e jogaram isso aí na igreja nas últimas décadas. O resultado é isso aí que você viu, virou seita bergogliana. Infelizmente.
As heresias tratam-se das tentativas do demônio de destruir esse instrumento de salvação divino, deixado no mundo para a salvação da humanidade. O Salvador é Cristo. A igreja tem que ser instrumento de Cristo. Sabendo disso, Satanás e seus demônios tentam os homens, corrompendo-os nas suas fraquezas, infiltrando hereges, tentando que a igreja seja um instrumento de perdição ao invés de salvação. Querida, está muito linda a nossa igreja agora, você não acha, amiga? Olha, está tão legal, antigamente não podia nada, os padres eram chatos, olha, era tudo proibido, agora não, tudo é permitido e tudo convém, o padre da minha paróquia é tão legal, eu já tenho mais de 60 anos, ele falou que eu nem peco mais, amiga, eu não preciso ficar lá na fila do confessionário, beleza? Papo da mulherada aí. Complicado, né? Então não peca mais depois que tem 60 anos. Ah, quem foi que inventou essa, né? Deve ter se arrependido, né? Porque agora, como caiu aí a arrecadação do dízimo, tem um padre, entre aspas, aí, que para chegar no confessionário tem que ir com a carteirinha, né? Não é de vacina, não, é carteirinha do dízimo. Pagou o dízimo e entra no confessionário, senão, é pecado mortal. Eu não pago o dízimo e quer confessar. Esse é pecado, vai lá resolver o seu problema. Eu vou confessar, então, não. Primeiro pagar o dízimo. Vai na secretaria e paga. Esse que eu trabalho de graça, moleque. E tens paciência e sofreste pelo meu nome e não tens desfalecido. Cada uma das igrejas representa uma parte da igreja, um prelado, um fiel, enfim, posto que cada fiel verdadeiro é um tijolinho vivo da igreja, como nos ensinou o Papa João Paulo II, e compõe o corpo místico de Cristo. Assim também os infiéis, os hereges, os cismáticos, os apóstatas que negam a verdade, compõem o corpo místico do anticristo. Nós somos o corpo místico de Jesus, compomos e fazemos parte do corpo místico de Jesus, de Cristo. Mas essa gente herege cismática bergoliana faz parte do corpo místico do anticristo. Você entende isso? Eles estão ligados a Jorge Mário Bergoglio e, portanto, estão ligados ao anticristo e estão ligados espiritualmente a Satanás, ao diabo. Enquanto nós estamos ligados aí ao nosso Papa, nós estamos ligados, pelo contrário, estamos ligados ao Papa Bento XVI, São Bento XVI agora, e então ligados a Jesus. É muito diferente. E o Senhor elogia a perseverança deste na obra de Deus, porém nem tudo são acertos e o Senhor o critica. Então sim, o Senhor elogia os acertos, mas também quer que a pessoa corrija os erros. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Por que alguém entra na igreja? Porque ama a Cristo, porque diz sim ao chamado do Senhor para servi-lo, porque deseja ardentemente a salvação e a vida eterna com Cristo. Tantos, mas não todos, entraram na igreja por isso. E tantos se distraíram do verdadeiro amor a Cristo, se deixando enredar nas armadilhas do demônio que tanto distraem. Não há sentido no serviço à igreja se nos perdermos de Deus, se nos esquecermos de Jesus, se nos envolvermos tanto com os homens e o mundo que nos esquecemos do céu. Nosso olhar tem que estar sempre em Deus e na missão a realizar. Não podemos nos perder do primeiro amor, do primeiro sim, do chamado forte que sentimos de seguir a Cristo, porque isso é o que nos mantém vivos na fé, na fidelidade ao Cristo e na missão para a qual fomos chamados. Com Cristo tudo e nada sem Ele. Ainda que um prelado se vista com as roupas e paramentos mais vistosos e caros, ainda que fale bem e encante multidões, se seu coração está longe de Cristo, então ele não tem nada e não leva ninguém a Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e faze as primeiras obras, senão venho a ti, e moverei teu candelabro do seu lugar, se não fizeres penitência. Depois da crítica vem a advertência e a ameaça das consequências. Em algum lugar ele caiu. Onde foi? Onde foi que ele se esqueceu de Cristo? O que aconteceu que mudou seu foco, que tirou seu coração de Jesus e que o desviou do seu primeiro amor, Jesus? É necessário identificar onde se caiu, qual foi a escolha que o levou ao desvio do caminho, e então é preciso que se arrependa e volte ao início. Como ensinou Santa Clara, não perca de vista seu ponto de partida, porque muitas coisas vão acontecer na sua vida de fé para tirá-lo de Cristo.
Mas se não perdermos de vista como tudo começou, o chamado do Senhor, o sim a Jesus, a missão que nós aceitamos, então conseguimos nos focar no caminho sem nos desviarmos. Porque ao longo do tempo o demônio vai lhe mostrar diversos atalhos. Não saia do caminho, nunca se desvie de Jesus. Siga com ele nessa estrada de terra acidentada, com curvas difíceis, morro acima, com a cruz nas costas, nessa estrada estreita que vai dar na sua salvação. Mas isso tens de bom, que odeias os feitos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso do meu Deus. Como passam as heresias, como passam os hereges, usados pelo demônio na tentativa de destruir a igreja, e quando não conseguem, são pelo demônio descartados. A heresia nicolaíta foi tão importante a ponto de ser aqui citada, e deles não sobrou nada. Não se sabe com certeza quem lançou a heresia e nem exatamente o que pregava ela. Tal é o fim dos hereges, sumir no pó da estrada, despencando no inferno, enquanto os verdadeiros cristãos vão a passos firmes para o céu. Para Deus não existe meio termo, ou se é frio ou se é quente, o Senhor abomina os mornos. Ou se está com Deus ou se está contra Deus, não dá para ficar em cima do muro. Ou se ganha o céu e a vida eterna com Deus, ou se perde tudo e se chafurda no inferno por toda a eternidade, a morte eterna em meio aos tormentos e torturas dos demônios. É tudo ou nada, é Cristo ou o inferno. O que você escolhe? Então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos não esquecer nunca o chamado do Senhor para sermos igreja doméstica, para levarmos a Santa Igreja à frente nas nossas casas, nas igrejas domésticas. Nunca se perca disso. Nunca permita que pessoas estranhas aí à paróquia venham enredar você em conversas vãs. Nunca permita que pessoas da igreja bergoliana, da seita bergoliana de onde você saiu, foi tirado por Deus, simplesmente comecem a cozinhar você, cercar você de tal forma que você caia na conversa. Olha, tem coisas que são terríveis. Tem coisas bem terríveis mesmo. Pense o seguinte, nós temos aí uma pessoa que dizia que era paroquiana, uma leiga que dizia que era paroquiana, que eu descobri uns tempos atrás que ela tem vários perfis. Um dos perfis ela só adicionou gente da paróquia. Num dos perfis só adicionou gente da paróquia. Nos outros perfis ela adiciona gente de outros lugares aí. A igreja bergoliana, não sei o que mais, papapá. Vai só adicionando pessoas de outras aí seitas, porque o negócio dela é comércio, ela quer vender os produtos dela, então faz esse tipo de papagaiada, pataquada e acha que ninguém vai descobrir. A mulher tem um monte de perfil. Certo? Então, meus irmãos, histórias assim tem de monte. Gente que fingiu, tentou se infiltrar na paróquia, mas o Senhor os tirou daqui e vai tirar todos os infiltrados um por um. Então, há aqueles que são infiltrados, eu tenho esse recado. O Senhor vai tirar você daqui. Se você continua aqui, não perca seu tempo, o Senhor vai tirar você daqui. Só que é daqui para o inferno. O Senhor vai tirar daqui você e você está condenado ao inferno por estar tentando se infiltrar e perder da verdadeira igreja de Deus. Dando uma de demônio, né? Uma pessoa infiltrada na paróquia é um enviado do demônio, um embaixador do inferno, aqui no meio da paróquia. E aí faz amizade com você, depois a gente descobre, tira dos grupos e você continua com amizade com a pessoa e a pessoa posando de divulgar um monte de coisa da paróquia só para te enrolar. Na hora certa vai te dar o bote, pode esperar para você ver. E eu recomendo que não continue, então, um contato com pessoas assim, porque se já não foram paróquia uma vez, com todas as chances que foram dadas, não vai ser depois. Já apostataram, já vieram com má intenção aí, então não tem o que fazer. É muito cuidado com isso, com as conversas moles aí de gente que diz que estava na paróquia, mas não estava. Gente que disse uma coisa e agora diz outra. Cuidado com isso. Como tem exemplos assim, ao longo de quase 5 anos de paróquia, tem vários exemplos assim. Toma cuidado para não se perder, tá bom?